Nesta aula, vamos inserir a caixa de mensagem no nosso formulário e também iniciar os scripts de relatório. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor. No editor, vocês vão acessar o arquivo filtropedidos.html e podem copiar as divs da caixa de mensagem. Se você não acompanhou o desenvolvimento do formulário de filtro referente aos pedidos, eu vou deixar os códigos desta videoaula no comentário fixado abaixo do vídeo. Prosseguindo, copia os códigos das div e acessa o arquivo relatório.html. E antes da label ano, vocês vão colar os códigos. Na sequência, acessem o arquivo estilo filtro pedidos.html e vocês vão copiar, vai ser a partir de caixa MSG até o final, menos o style. Copia os códigos e acessa o arquivo estilo relatório.html. Desce até o final dos códigos e dentro do style cola os códigos de estilo. Vamos dar uma olhada, ver se precisa fazer algum ajuste. Largura vai ser a mesma, distância da esquerda está bom, distância do topo também ok. Não precisa ajustar nada. Na sequência, vocês vão acessar o arquivo filtro pedidos-js e vão copiar desde a var caixa msg até a função fechar. Copia e acessa o arquivo relatório-js e podem colar depois das variáveis que referenciam os campos do formulário. Não precisa ajustar nada. Feito estes ajustes, agora eu vou definir mais duas opções de estilo da tabela HTML. Então acessem o arquivo estilo relatório.html e depois de referenciar as células da tabela, para colocar a cor de preenchimento em laranja, nós vamos fazer o seguinte, porque eu quero, quando o usuário parar o cursor sobre a linha da tabela HTML, exibir o ícone de mãozinha. Então, jogo da velha, ID da tabela, que no nosso caso é tab, tr para entrar na linha, td para entrar nas células, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, vocês vão colocar o comando cursor, dois pontos, pointer, e ponto e vírgula. E outra formatação que eu quero fazer é a seguinte: colocar a última linha da tabela HTML em negrito. Então, jogo da velha, ID da tabela, que no nosso caso é tab, tr para entrar na linha, dois pontos, e aí vocês vão colocar last traço shield para referenciar a última linha. Abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro das chaves, nós vamos colocar a propriedade fonte-weight, dois pontos, bold, para colocar em negrito. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem salvar as alterações e acessar o arquivo relatório-js, porque agora nós vamos iniciar os scripts
de relatório. Desce até o final dos códigos e o primeiro passo é referenciar os campos que vão disparar o relatório, começando pelo campo ano. Então, variável campo ano, .add, event listener. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, evento change. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma função chamada relatório. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Detalhe, pessoal, nós já referenciamos todos os campos do nosso formulário no início dos códigos. Então, agora, eu vou utilizar todas estas variáveis. Entendido este detalhe, de volta à nossa função relatório, agora podem copiar esta linha de código. Para os demais campos, vai ser bem simples. Agora eu vou referenciar o campo mês. Cola novamente. Depois do campo mês, eu tenho o campo linha. Campo linha. Depois do campo linha, vai ser o campo produto. Campo produto. Cola novamente. Depois do campo produto, é o campo cliente. Campo cliente. Depois do campo cliente, é o campo vendedor. Campo vendedor. Na sequência, é o campo estado. Campo estado. Aí vem o campo cidade. Campo cidade. E por fim, nós temos o campo status. Campo status. Referenciei os campos. Agora eu preciso fazer a função de relatório. Podem copiar o nome da função. Function relatório. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro desta function, o primeiro passo é limpar a div QTD e a div RS, que são as divs que vão receber os valores totais. Então, document.getElement by ID. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o ID da div. Então, acessem o arquivo relatório.html e procurem pelas divs. Vamos ver, aqui está. Primeiro, a div QTD. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Fora dos parênteses, ponto inner HTML, igual a vazio. Abre e fecha aspas duplas. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para a próxima div, podem copiar esta linha de código. E nós vamos alterar apenas o ID. Então, acessem o arquivo relatório, div rs, copia o ID, volta no código e altera dentro das aspas duplas. Prosseguindo, precisamos limpar o corpo da tabela. Então, var corpo tabela vai ser igual a document.getElement by ID. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E fecha a linha de código
com ponto e vírgula. Acesse o arquivo relatório, localiza a tabela e vocês vão copiar o ID do corpo da tabela. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Na sequência, nós precisamos fazer um laço para percorrer as linhas do corpo da tabela. Nós vamos trabalhar com um laço while. While, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Podem copiar a variável corpo tabela e colocar dentro dos parênteses. Corpo tabela, ponto, hash, shield, nodes. Abre e fecha parênteses e dentro do laço while, cola novamente a variável corpo tabela. Corpo tabela, ponto, remove shield. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, variável corpo tabela, ponto, last shield. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, nós vamos limpar somente o corpo da tabela HTML. Beleza, limpamos as divs e também o corpo da tabela HTML. Agora nós precisamos capturar os critérios para o relatório, começando pelo ano. Var ano vai ser igual a variável campo ano, ponto, value e ponto e vírgula. Var mês vai ser igual a variável campo mês, ponto, value e ponto e vírgula. Na sequência, vem a linha. Var linha vai ser igual a variável campo linha, ponto, value e ponto e vírgula. Var produto vai ser igual a variável campo produto, ponto, value e ponto e vírgula. Depois do produto, eu tenho o cliente. Var cliente vai ser igual a variável campo cliente, ponto, value e ponto e vírgula. E depois do cliente, eu tenho o vendedor. Var vendedor vai ser igual a variável campo vendedor, ponto, value e ponto e vírgula. Var estado vai ser igual a variável campo estado, ponto, value e ponto e vírgula. Var cidade vai ser igual a variável campo cidade, ponto, value e ponto e vírgula. E por fim, o status. Var status vai ser igual a variável campo status, ponto, value e ponto e vírgula. Capturamos os critérios. No entanto, tem um detalhe. Como estes objetos são objetos de lista suspensa, pode ser que eu tenha o texto da option de instrução. Então agora eu preciso de um if para verificar cada variável. Então vamos lá. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável ano igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o texto da option de instrução do objeto. Então acessem o arquivo relatório.html. Localizo o objeto select ano
e copia o texto da option da instrução. Copia o texto, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Se a variável ano for igual escolha um ano, eu vou deixar vazio esta variável. Então vai ano igual a vazio e ponto e vírgula. Para as demais variáveis, podemos reaproveitar este if. Copia e cola logo abaixo. Depois do ano, eu vou verificar o mês. Variável mês, altera também dentro do if. E aí eu preciso trocar o texto da option da instrução. Acesse o arquivo relatório.html, objeto select mês, copia o texto da option da instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Podem copiar o if e depois do mês nós vamos verificar a linha. Então, agora a variável vai ser linha. Já vou alterar também dentro do if. Var linha, arquivo, relatório, objeto select linha, copia o texto da option da instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Copia o if e depois da linha nós temos o produto. Variável produto. Variável produto. Altera também dentro do if para variável produto. Arquivo relatório, objeto select produto, copia o texto da option da instrução. Volta no código e cola dentro das aspas duplas. Copia o if e depois do produto eu tenho o cliente. Variável cliente. Cliente. Var cliente. Arquivo relatório. Objeto select cliente. Quase que eu passei. Copia o texto da option da instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Copia o if e depois do cliente nós temos o vendedor. Variável vendedor. Vendedor. Dentro do if também. Vendedor. Arquivo relatório. Objeto select vendedor. Copia o texto da option da instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Depois do vendedor, nós temos o estado. Podem copiar o if e colar logo abaixo. Variável estado. Estado. E aqui também. Estado. Acesse o arquivo relatório. Objeto select estado. Copia o texto da option da instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Podem copiar o if e depois do campo estado nós temos a cidade. Variável cidade. Var cidade. Arquivo relatório. Objeto select cidade. Copia o texto da option da instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas.
Copia o if e, por fim, nós vamos ter o status. Variável status. Lembra de alterar sempre nos dois pontos. Status, arquivo relatório .html, objeto select status. Copia o texto da option na instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. É um pouco cansativo, pessoal, mas é necessário fazer esta validação. Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, vamos finalizar esta aula por aqui. Na próxima aula, nós continuamos o desenvolvimento do script de relatório. Salva as alterações e até a próxima aula.